Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu aqui de novo. A gente já está indo para o 8º vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar criando uma animação. Acredito que esse aqui vai ser uns vídeos mais longos aqui do canal. E também é que a animação, né? A animação é chato, é difícil. É difícil você entender, né? Como é que coloca a animação dos personagens e tal. Então, começando aqui com os obstáculos. O obstáculo ele não tem uma animação, eu não quero que ele tenha animação, então o obstáculo ele vai ter só uma textura. Eu vou criar a textura, agora aqui ó, presta atenção, o meu gerenciador gráfico ele tem uma função nova agora, ele tem uma função que ele vai carregar a textura. Vou passar o caminho da textura no diretório onde que está a minha imagem e vou pedir para o gerenciador gráfico criar essa textura aqui para mim. Depois de eu criar essa textura, eu vou setar a textura no corpo, vou dar um set textura no corpo. E vai ser isso para sempre, eu não vou precisar ficar atualizando a textura no corpo igual a gente vai fazer na animação. Isso aqui é mais fácil, né? O gerenciador gráfico está aqui, cadê? Vou mostrar aqui como é que está essa função. Passei o caminho da textura, vou apenas criar aqui, vou puxar a textura para essa variável aqui e vou retornar ela. Simples. O obstáculo é fácil. Só puxar a textura. Agora aqui no personagem é um pouco difícil, né? Porque o personagem ele não tem uma textura. Na verdade ele tem textura, ele tem várias texturas, ele vai ter uma animação, né? Essa classe animação, dentro dela, tem um monte de texturas. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês a animação, né? Como é que tá essa animação. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, senão esse vídeo vai se estender muito, tá? Eu vou deixar aqui o link do GitHub aqui para vocês darem uma olhada como que eu fiz lá, tá? Aí vocês vêem com calma, certinho, passo a passo lá, então eu vou ser um pouco rápido aqui. Então a minha animação, a classe animação, ela vai ter o corpo do meu personagem. Por que o corpo, né? A entidade já não tem um corpo, eu tô passando o corpo aqui para eu atualizar a animação aqui dentro, entendeu? Então eu vou atualizar, eu vou atualizar a minha textura aqui dentro e vou setar a textura no corpo, então eu não preciso pedir para a minha entidade fazer isso. Eu aqui dentro eu faço isso, entendeu? Eu não vou alterar a posição nem tamanho aqui dentro. Só vou alterar apenas a textura. Então por isso eu pego corpos, né? Eu pego o ponteiro, né? Vou passar aqui no personagem, eu passo o endereço do corpo. Passo o endereço do corpo apenas para atualizar as texturas aqui dentro. Então esse corpo é do meu personagem aqui, entendeu? Eu vou ter um mapa de imagens, né? Eu criei uma classe imagem. Essa imagem vai ser onde eu vou carregar a textura aqui dentro, né? Eu vou pedir para o meu gerenciador gráfico carregar a textura e jogar ela aqui dentro. E essa imagem ela vai ser parametrizada com uma string. Essa string vai ser o estado atual da minha animação. Qual que é o estado atual dela? Parado? Vou pegar uma imagem do jogador parado. Então o estado atual, então eu vou carregar a textura dele parado. Vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar essa imagem aqui. A imagem, vou carregar essa imagem dentro dessa classe aqui. E qual que vai ser o nome dessa imagem? Eu vou chamar ela de andar. Beleza, essa imagem é parametrizada com andar, né, com uma string. Que é isso como funciona o mapa, né? Então tá aqui a minha imagem. A minha imagem ela tem um gerenciador gráfico. Eu utilizo esse gerenciador gráfico aqui apenas para carregar minha textura aqui dentro. A classe imagem ela tem apenas uma textura, que eu já tenho como atributo. Ela tem um tamanho, ela tem uma escala, a textura ela tem uma quantidade de imagens, né? Se você for pegar essa textura aqui, ela tem 10 imagens aqui, ela tem 10 carinhas aqui. Então eu vou pegar essa textura e vou cortar em quadradinhos, né? Vou cortar aqui, entendeu? São 10 imagens. Então por isso do atributo quantidade de imagens, né? Aí tem a imagem atual, que vai ser em qual bloquinho que vai estar, né? Se eu estou no primeiro bloquinho, então a imagem atual vai ser 0. Se eu estou nesse bloquinho aqui, a imagem atual vai ser 0, 1, 2, 3. A imagem atual é 3, é a terceira imagem da minha textura. Enfim, aí tem o tempo de troca, é o tempo em que essa imagem que ela vai ficar no meu corpo, por exemplo, essa imagem vai ficar por 0.12 segundos. Depois ela vai partir passou os 0.12 segundos, ela vai partir para a próxima imagem.
Passou 0.12, vai partir para a próxima e por aí vai. Até chegar nessa última, passou 0.12, ela vai retornar ali para o começo. E por aí vai, é uma linha, né? Uma sequência de imagens. A minha animação é uma sequência de imagens, é isso aqui. Tá, aí tem o tempo total. Essa aqui é apenas para carregar, né? Para carregar no tempo, nesse atributo. A imagem ela tem como parâmetro o caminho da textura, ela tem a quantidade de imagens, o tempo de troca e a escala. Tá, aí eu tenho atualizar, a minha imagem tem atualizar, eu tenho booleano para a esquerda e o tempo que eu vou receber da minha animação. Aí ela tem para resetar a imagem e ela pode retornar o tamanho, a textura e a escala. Então aqui na imagem eu vou inicializar os atributos, vou carregar a textura aqui. Daí eu vou inicializar o tamanho aqui, o comprimento, né? Qual que vai ser o comprimento da minha imagem? Eu vou pegar a imagem, qual que vai ser o comprimento de cada bloquinho, na verdade. Você vai pegar o tamanho da imagem X e vai dividir pela quantidade de imagens. No caso, aqui são 10 imagens, então eu vou dividir por 10. E aqui vai retornar o comprimento do bloquinho em X, em Y. Aí no atualizar da imagem, ó, eu vou carregar o meu tempo total. Depois eu verifico. Digamos que o meu tempo de troca ele é 0.12 segundos. Eu vou trocar de imagem a cada 0.12 segundos. Se esse tempo total ele for maior que 0.12, eu vou diminuir, né? Eu vou subtrair pelo tempo de troca e eu vou pular a imagem. Eu vou pular para a próxima imagem. Então eu saí dessa imagem, aí eu vou pular para essa imagem, entendeu? Então é isso que eu estou fazendo aqui nesse if aqui. Daí eu verifico se essa imagem atual for maior que a quantidade de imagens, né? Se ela passou de 10, se ela for 10, eu vou resetar, né? Eu vou resetar a imagem. Daí eu volto para essa imagem de novo, eu volto para a imagem 0. Tá, daí eu verifico se o meu personagem está para a esquerda ou para a direita, eu só inverto a imagem, né? Aqui, aí caso não estiver para a direita, eu vou atualizar normal, né? Eu vou pegar o tamanho da imagem, né? A posição X e Y aqui da imagem. Tá, aqui está resetar, onde eu vou resetar a minha imagem, porque quando eu troco de textura, perdão, ó, não é imagem, quando eu troco de textura, eu vou resetar essa textura, né? Eu vou resetar o estado, eu vou resetar a imagem atual para 0 e o tempo total para 0. Aqui eu vou só retornar o tamanho, textura e a escala aqui. Então, beleza. Então, aqui eu tenho o meu atributo da animação relógio. Esse relógio eu vou utilizar ele para atualizar o tempo de animação, e vai ser a imagem atual, né? Eu poderia até alterar esse nome aqui mesmo. Vou alterar depois. Pode ser o estado atual, né? O estado atual da animação. Qual que é o estado atual? É do meu personagem parado, personagem andando, atacando, pulando, mandando, sei lá. Essa vai ser a imagem atual, né? Vocês já vão entender o porquê disso. Então aqui no CPP eu só inicializo os meus atributos. Aí tem o atualizar da animação. Eu vou passar se o meu personagem está para a esquerda ou está para a direita, e o estado atual do personagem, né? Depois eu verifico se o estado atual dele for igual ao estado que ele já tá aqui dentro dessa classe, né? Tipo, se eu já imagina, eu inicializo o meu jogo com o meu jogador parado. Aí se eu apertar D, eu vou passar outro estado para minha animação. Aí o estado vai ser andando agora. Então, como o meu estado aqui ele é diferente, né? O estado atual da minha classe animação é parado, e eu passei andando para essa classe aqui. Eu vou atualizar. Então eu vou lá no mapa de textura, eu vou pegar a imagem que está parametrizada com esse nome e vou resetar o parar, né? Então eu vou pegar a imagem do parar e vou setar para 0, e vou setar o tempo também, o tempo de troca de imagem para 0 também. Por isso que eu dou o resetar aqui dentro.
e apenas atualizo o estado da minha animação. Então beleza, agora eu atualizo o tempo, depois eu pego essa imagem, eu vou pegar a imagem que está parametrizada com esse estado aqui, depois eu também pego o corpo, o tamanho do corpo e a escala da imagem, né? Para eu atualizar o meu corpo aqui dentro. Então eu vou atualizar, eu vou pedir lá para atualizar minha classe imagem. Vai fazer tudo aquilo lá que eu já expliquei, ele vai cortar a textura em quadrado, aí ele vai retornar o tamanho, né? Eu vou atualizar a minha imagem, depois eu vou pegar o tamanho da imagem que eu atualizei, então eu vou setar o tamanho, colocar o tamanho lá dentro, vou jogar no corpo, depois eu vou setar a minha textura, depois eu vou passar a minha escala para o meu corpo. Então é isso. Essa é atualizar da minha animação. Então tá aqui, né? Lá no loop principal você atualiza a tua entidade, né? Você vai atualizar, então você vai vir aqui, ó, por exemplo, peguei aqui a classe do jogador. Você vai atualizar a posição, vai chamar a função atualiza a posição, depois você vai atualizar a animação. Então no atualizar a animação, o que é diferente, ó? Se eu verifico, ó, aqui está todas as condições, né? Se ele não estiver no chão e se a velocidade y for menor que 0, então eu vou atualizar a animação, vou passar se ele está para a esquerda ou para a direita, esse aqui é um booleano, como eu já falei. E esse aqui eu vou passar o estado em que o meu personagem está. No caso que o estado dele é cair, né? Ou se a velocidade y for menor que 0, então e ele não estiver no chão, então significa que ele está pulando, né? Vou passar outro estado para ele. E ele vai atualizando por conta esses estados que eu passo para ele, né? Os strings aqui. Então é desse jeito que eu vou atualizar a animação do meu personagem, né? Eu vou só passar o parâmetro, né? Qual que é o parâmetro? O parâmetro aqui, exemplo, é atacar. Então eu vou atualizar a animação por meio desse parâmetro atacar. Aí tem a adicionar animação, né? Aqui a animação eu vou criar a imagem, eu vou estar criando uma imagem, vou passar lá todos os parâmetros que eu preciso para criar a imagem e vou inserir dentro essa imagem parametrizada com o nome de animação dentro do mapa de texturas, então só vou inserir lá dentro. Então veja aqui na função inicializa do jogador, eu vou adicionar uma animação aqui dentro. Vou criar a animação, né? Vou passar o corpo do jogador para essa classe. Depois aqui eu vou inicializar as minhas animações. Eu vou passar o caminho de textura. Depois eu vou passar o nome da animação, que vai ser andar. A quantidade de imagens que tem essa animação, o tempo de troca e a escala da imagem. Por sorte que a escala é mesmo. Ah não, não é mesmo não. Então vai ser isso. E você tem que dar o set origem também para arrumar a tua imagem, para setar na origem a tua imagem também. Isso aqui depende muito de imagem para imagem, então você vai ter que achar o valor aqui certo. Acredito que seja isso. Tá aqui o nosso diagrama de classe em ML. Tá aqui o animador. O animador tem imagem e animação aqui dentro. E apenas o meu personagem ele vai ter animação, né? O meu personagem tem animação, o meu obstáculo ele tem só uma textura. E é isso. Vou mostrar como é que tá o jogo já. Vou mostrar o jogo como é que ele tá até agora. Então beleza, nosso jogo tá desse jeito, eu já criei o inimigo aqui, passei a imagem dele certinho, tá como jogador, ele anda, ele pula, eu ataco. Ainda não fiz a interação do sistema de combate ainda, tá? Isso aí eu vou fazer depois. Pode ser que eu faça um vídeo sobre o sistema de combate dos personagens, tá? Então aqui tem um obstáculo que eu posso empurrar ele. Veja, eu posso empurrar essa caixa para eu subir nos negocinhos aqui, nas plataformas.
Ah, só uma coisa, aqui as plataformas, os obstáculos não estão sofrendo efeito da gravidade, então aí no programa de vocês vão ter que fazer com que as plataformas e as caixas eles sofram o efeito da gravidade. Então isso aqui vai ser uma coisa para fazer depois, eu não vou fazer agora não. Então é isso, então, o nosso jardim está aí. Ó, ataque e tal, ó, a linha de animação, você viu que a animação volta desde o começo. Então é isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui e se vocês puderem, dá um joinha, se inscreve no canal aí. Esse vídeo não foi fácil de gravar, é um vídeo bem difícil, porque a animação é um negócio difícil, é difícil de você fazer, é difícil de você entender, é difícil de você criar, entendeu? Ainda mais explicar, então dá um joinha e se inscreve no canal aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!